Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de mais uma figura de Dragon Ball. Estamos aqui com o Gohan Ultimate, referente ao filme Super Hero. Mas que essa figura é a reedição da primeira versão do Gohan. Tá? Um pouco antes do meio do ano passado, a Bandai chegou a fazer o anúncio da reedição desse Gohan, do Piccolo também referente ao Super Hero, e do Goku Black referente ao Dragon Ball Super. Tanto que o Goku Black já chegou para mim na Sugo Toys. Foi lá onde eu fiz a pré-ordem dessas três figuras. Tá? O link do Gohan vai estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Então, já adiantando para vocês, eu vou trazer aqui a review do Goku Black também. Só que eu vou trazer um vídeo dele um pouco diferente. Vamos estar trazendo aí algo para complementar a figura e fazer um upgrade. Acho que vai ficar legal o vídeo, acho que vocês vão gostar. Então vamos focar no Gohan aqui agora e vamos ver se a Bandai trouxe algo de diferente nessa reedição para a primeira versão do Gohan. Então já vamos começar dando uma olhada na caixa, ver se tem algo diferente. E a única coisa diferente que tem é o selo da Tamashii Nations aqui, tá vendo? Que a Bandai agora tá trazendo esse selo menor. Então é uma forma de você diferenciar da primeira versão aí, que o selo é maior. Ou normalmente vem desse lado, ou aqui do lado de cá. Só que é bem maior que essa aqui. Então dá pra você diferenciar as duas figuras aí através desse selo. Mas no mais é tudo a mesma coisa, tanto a arte do Gohan aqui na frente, tanto as cores da caixa, as poses do protótipo que são todas iguais, tá? A única coisa que difere mesmo é o selo. Então bora abrir a caixa e vamos ver como é que veio o blister dele. Aqui nessa caixa que a gente consegue destacar esse fundo aqui, né? Dourado. A caixa é exatamente a mesma, pode ver que normalmente eles estão trazendo um manual aqui agora, né? Nas abas. E aqui nesse Gohan é a mesma coisa, vem no papel. Bom, pessoal, já conferindo o blister aqui, a gente pode ver que o bichinho continua capado igual leitão pro Natal, né? Pode ver que não trouxe nada de diferente da primeira edição. E foi uma coisa que os fãs, né, os colecionadores reclamaram muito da primeira versão do Gohan, que não veio praticamente nada, nenhum effect. E a Bandai fez o trabalho aí de colocar todo o item, né, diferenciado, acessórios para esse Gohan com outras figuras. Um exemplo bom é o Gama 1, Gama 2, que vem com os itens e acessórios melhores para esse Gohan. E que aqui não vai ser diferente, tá? Se naquela época já era difícil conseguir o Gama 1, Gama 2 por causa do preço, imagina agora. Então a gente vai continuar com o Gohan capado, né? Porque o preço do Gama 1, Gama 2 está orbitante. Então tá uma coisa assim surreal. De itens para esse Gohan a gente vai ter que contentar com o que a Bandai trouxe novamente, né? Que é complicado, né? Pelo menos uma Red Super Saiyajin, nem que seja com um rosto só sério, sei lá, poderia ter vindo, mas é isso. Bom, agora vamos conferir os itens de perto aqui, ó. Pode ver que ele veio com 2 rostos extras, tá? 3 com o que já vem nele sério. Aqui temos ele gritando e aqui temos ele com raiva com os dentes cerrados. E é só isso. Agora dando um confere nas mãos aqui, ele veio com 3 pares de mãos extras, 4 que já vem nele de punho cerrado. Aqui temos um par de mão de pose de ataque. Aqui temos um par de mão, acho que para poder fazer um Kamehameha, né? Os dedos estão um pouco mais dobrados. E aqui a palma de mão espalmada aberta para poder também soltar aqueles poderes comuns deles. Bom, pessoal, então de itens aqui a gente pode ver que é a mesma coisa da primeira edição do Gohan. O diferencial tá mesmo ali no Gohan. Então eu vou tirar ele do blister aqui, vou tirar o plástico. E vou estar trazendo para vocês aqui, antes de conferir as articulações, as diferenças dessa reedição para a primeira edição do Gohan, tá? Então, pessoal, com a figura fora do blister, sem um plástico, vou estar trazendo para vocês as diferenças dessa reedição do Gohan para a primeira versão. E assim como eu sempre faço nos vídeos aqui, se eu não tenho as duas figuras físicas, eu trago os comparativos aí de alguns youtubers, de alguns colecionadores do Instagram. Então, o nome do perfil deles vão estar sempre aparecendo junto com a foto. E também vou deixar na descrição, caso vocês queiram conhecer o trabalho deles, fechou? Bom, pessoal, vamos trazer a diferença desse Gohan para a primeira edição, que é o seguinte, vamos começar com a cor da pele. Aqui a Bandai trouxe uma cor de pele mais clara, não sei por que eles trocaram, né, mudaram, mas eles clarearam sim a cor da pele dessa reedição um pouco do que a primeira edição, tá bom? Bom, galera, e o outro diferencial é as expressões de linha dele ali, que nessa versão aqui a Bandai deu uma clareada, né, e pra mim o rosto ficou mais clean, sabe? Eu acho que combinou mais, ficou mais bonito, assim. Não que esteja errado ou ruim a primeira versão, mas eu acho que ficou melhor ao meu ponto de vista, tá? Mas é bem pouco. Tem gente que eu já vi em alguns vídeos, comentário de foto, que falou que não viu diferença nenhuma, tá? Mas não sei, aparentemente pra mim, se eu não tô louco,
tá mais bonito, tá? Deixe nos comentários aí se vocês notaram essa diferença também. Bom, pessoal, a cor do cabelo também entra em pauta, né? Se a Bandai trouxe de diferente aqui. Em fotos parece mais claro que na primeira edição, às vezes não. Acho que mais depende ali do ângulo, da posição, das luzes, né? Mas eu não acho que seja relevante, né? Se a Bandai trouxe, pra mim, não é tão perceptível assim. E pode ver aqui, ó, que veio com... Não vou falar uma falha, né? Mas aquelas coisas que vem no cabelo de vez em quando, né? Não sei se é aquelas peças na hora de fabricação ali que tem uns running, as grades, né, que destaca, mas ficou isso aqui no cabelo dele. Eu não sei se todas as figuras tem, mas é tão imperceptível que eu fui reparar agora aqui, articulando a figura, e eu já tinha mexido na figura e não tinha percebido isso. Então, bem de boa. Outra coisa também, pessoal, é porque eu vi reviews falando que essa versão do Gohan é mais baixa que a primeira. Eu não achei relevante isso, eu não achei essa diferença. Talvez ali na hora de posear uma figura perto da outra, ali um braço ficou um pouco mais alto que o outro. Porque a diferença que deu lá foi aqui na munhequeira das figuras, mas não sei, né? Talvez a questão do braço estar mais alto, mais baixo, ou a figura está um pouco mais inclinada que a outra. E eu não achei isso relevante, tá? Em questão de, sim, ter uma figura mais alta que a outra, eu não tive essa percepção, não. Pra mim, a altura é a mesma. A cor da roupa eu não vi aquela diferença, né? Se trouxe uma coisa assim. Mas o que eu notei ali, a diferença dessa figura para a primeira edição, é isso. Então agora vamos conferir as articulações, que é o ponto forte dessa figura, que todo mundo elogia, esse Gohan, né? Aqui a gente pode ver que tem articulação na cabeça, gira tranquilamente. Aqui, articulação no pescoço, pode ver que ele olha bem para baixo. Para cima também ele consegue olhar bastante. Aqui tem articulação no braço, que fica totalmente na horizontal. Ah, excelente. Ele tem articulação borboleta, que é muito boa. Tá vendo? Você consegue aproximar bem as mãos. Você consegue rotacionar o braço inteiro aqui no eixo do ombro. Mas aí, aqui você tem que fazer um pouquinho de força devido à manga do kimono dele aqui. Mas é bem de boa, tá? Não trava nada. Vocês puderam ver que o braço gira por completo, tranquilamente. Ele tem articulação no bíceps. Tem articulação dupla no cotovelo. Tem articulação no punho também, com ball joint. Aqui ele tem essa articulação no abdômen que você consegue abaixar a figura relativamente bem, tá vendo? Você consegue também jogar ele para trás. Você consegue rotacionar aqui na cintura. Pode ver aqui que a faixa dele aqui é solta, tá vendo? Gira junto, mas é separado aqui da cintura. Você consegue rotacionar, consegue jogar um pouco para os lados. Muito boa essa articulação aqui do abdômen dele. Tá, as pernas a gente consegue colocar em 90 graus. Para trás aqui a gente tem que jogar um pouco para a lateral, né? Devido aqui a bunda dessas articulações 3.0 ser um pouco mais larga. Que você consegue jogar a perna para o lado, de boa. Consegue abrir as pernas por completo. Excelente. A gente consegue rotacionar a coxa aqui de boa. Aqui a gente consegue rotacionar um pouco também. Igual aquele sistema do Goku Super Saiyajin 4. O joelho também tem articulação dupla. Ele tem articulação na canela, você consegue girar o pé dele por completo. Tem articulação no tornozelo, com ball joint. E articulação na ponta dos pés também. Então realmente, pessoal, a articulação desse Gohan, que tantos falam, é extremamente boa, tá? É um ponto forte dessa figura, né? Essa articulação 3.0 sim é boa, é excelente. Não sei que a Bandai aí fica enrolando, né, de trazer outras figuras aí, principalmente Goku e Vegeta logo, né, forma base ou forma Super Saiyajin logo na articulação 3.0, mas que eles fizeram um belo trabalho aqui nesse Gohan. Bom, é pouco, mas tem, então vamos fazer a troca dos itens aqui rápido, só para ver se é de boa, que a gente puxa o rosto para frente, tá? Vem junto com a franja, que a franja puxa para cima. Vamos colocar esse rosto dele gritando aqui. E aqui pode ver que tem uns pinos laterais, tá vendo? Que a gente encaixa aqui na lateral do cabelo dele, junto com o rosto. Vamos trocar as mãos também. Bom, pessoal, voltamos. Ó, pode ver que eu fiz a troca de alguns itens. Quer dizer, os únicos que tem, né? Mas fica bem legal mesmo. A Bandai deu uma caprichada boa nesse Gohan, viu? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer um corte no vídeo aqui pra gente poder ir pra análise final, fechou? Então, já volto.
Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review hoje do Gohan no canal. E para quem elogia as articulações desse Gohan, sim, são extremamente ótimas. É muito bom mesmo articular essa figura, você consegue deixar ele nas poses muito fácil, muito de boa, a gente consegue ter uma liberdade boa. Essa articulação 3.0 é sensacional. A figura toda em si, a Bandai trouxe um belo trabalho, tanto na primeira versão como nessa, porque a gente pôde ver que não trouxe uma diferença gigantesca, aquela coisa que era um braço que soltava fácil, era uma perna. Pelo que eu pesquisei, a primeira versão não tem nada disso, é só elogios. Mas a Bandai resolveu trazer as diferenças ali, que nem eu falei pra vocês, ali da cor da pele, as expressões do rosto um pouco mais claro, e do cabelo ali, às vezes a gente vê de um jeito, vê de outro, mas o cabelo, como é escuro, vai do efeito da luz também em volta, às vezes fica mais claro, às vezes fica mais escuro. Mas para os fãs de Dragon Ball, para os fãs de Gohan, eu recomendo demais essa figure. Até porque se a gente quer uma figure representando o Gohan adulto, é essa aqui o que a gente tem, e tá ótimo. Eu entendo que muita gente não curtiu o filme Super Hero, não curtiu aí o design dos personagens. Eu sei que a Toei tentou trazer ali algo de diferente, algo novo, né? Trouxe, né, um filme em 3D, tanto os personagens quanto as lutas. Então, pra quem principalmente é da velha guarda, que nem eu estranhei um pouco no começo o filme, tanto que eu comecei, assim, a aceitar, achar é interessante, é diferente, é legal na segunda vez que eu assisti o filme. Então, se você se interessou nesse Gohan, interessa, o link vai estar na descrição. Da Sugotoys foi onde que eu fiz a minha pré-ordem. Infelizmente, quando eu tô gravando essa parte pra vocês aqui, eu cheguei a olhar, mas o link tá em sold out, né? Tá vendido, tá esgotado. Mas eu vou estar deixando o link aqui da Ninin Game pra vocês também, que é outro lugar onde eu recomendo. E também, se eu encontrar algum link da AliExpress, eu vou deixar pra vocês, mas aí vai ter 3 links, já que o da Sugotoys tá esgotado, e você confere qual o melhor preço, qual a melhor vantagem para vocês, mas que realmente eu recomendo vocês, tanto essa figure quanto se você conseguir a primeira versão também, tá ótimo. O diferencial entre as duas figuras, vocês viram que é pouco, é detalhes que às vezes nem difere você ter uma figura ou outra, porque é muito pouco mesmo a diferença entre as duas. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal, e eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês, valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!